Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM com o Nemi Sabé Júnior, médico da Seleção Brasileira Feminina, que vai disputar a Copa do Mundo na França, e nós vamos conversar, saber um pouco da história dele até a chegada à Seleção Brasileira Feminina, coordenador, enfim, de outras categorias também dentro da própria CBF. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Arthur, a oportunidade de poder contar um pouco da minha história e falar um pouco do meu trabalho do dia a dia na Seleção Feminina de Futebol. Perfeito. Primeiro eu gostaria de construir a sua história. Conta onde você nasceu, quantos anos você tem, enfim, onde você passou a sua infância. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidade que chama Assis. Assis ela fica a 410 quilômetros da capital. Nasci em 1978, tenho 40 anos de idade. E estudei lá, vivi até os 14 anos de idade, quando fui fazer o meu primeiro colegial na cidade de Presidente Prudente, e então ingressei na faculdade de Medicina no terceiro ano, na própria faculdade de Presidente Prudente na UniOeste. Diante disso, comecei a trabalhar como médico, que sempre foi a paixão minha, desde menino, desde moleque, pensei em ser médico. Mas o futebol sempre esteve no meu sangue, na minha família. Eu tenho uma família em que meu pai jogava muito futebol. Ele participou até de algum tempo de um tempo com o Palmeiras, jogava no amador e pela impossibilidade da época, dinheiro financeiro, família, ele acabou não seguindo a carreira de jogador, mas por outro lado, ele, como árabe, tem uma lojinha, né? E essa lojinha é uma lojinha de esporte, de futebol, e a família tem essa loja há 40 anos já, desde quando me conheço. Essa loja é uma loja que é uma loja tradicional da cidade, em Assis, chama World Sport. E nós trabalhamos com esporte, com futebol lá. E meu irmão é jogador amador, e sempre nós participamos do futebol. E na faculdade, não diferente, eu participei da Atlética de Medicina, junto com alguns amigos. A faculdade na época, eu sou da nona turma da UniOeste, e não tinha Atlética de Medicina, que é o setor de organização para esporte dentro da faculdade. Nós criamos a Atlética junto com outros colegas médicos, que é o Vitor, o Takashi, o Pablo, o Murilo, são amigos de infância, também são amigos de faculdade. E aí então fomos 5 vezes campeões do futebol de salão. Eu jogava também futebol de salão e jogava futebol de campo. Campo a gente não conseguiu ser campeão da pré-intermédio, que é um campeonato entre as faculdades do interior do estado. E no 5º ano de medicina decidi fazer cardiologia. A fisiologia do coração, a fisiologia cardíaca é maravilhosa, e dentro do esporte isso tem um estudo muito aprofundado em relação à fisiologia do exercício. Mas eu gostava muito de cirurgia, sempre gostei de operar mesmo, entrava nas cirurgias, ficava fascinado, e a ortopedia casou com o lado esporte, futebol, e hoje eu sou ortopedista, formado na Santa Casa de São Paulo, depois como residente. Fiz a graduação toda na Santa Casa, um pós-faculdade de universidade, e isso me formei em 2001. Em 2001, a partir de 2001, comecei a fazer ortopedia, e em 2004 me formei como ortopedista e decidi fazer ombro e cotovelo como subespecialidade. Dentro dessas áreas, a medicina do esporte... Cardiologia? Esqueci a cardiologia. Cardiologia não tinha um lado cirúrgico, né? Então não me dava tanto prazer em somente fazer atuações clínicas. E depois da ortopedia, eu tive uma sorte, eu acho que na minha vida, de conhecer o Dr. Osmar de Oliveira. O Dr. Osmar, uma pessoa incrível, me adotou como um cirurgião de ombro e cotovelo. E você conheceu o Dr. Osmar em que situação? Como é que se deu? O Dr. Osmar, na época nós tínhamos um grupo de ortopedia na Santa Casa de São Paulo, em que uma colega que trabalhava já com o Dr. Osmar me chamou para fazer ombro e cotovelo na clínica dele. E aí eu comecei a trabalhar na clínica dele como um médico, trabalhar como todos que trabalhavam na clínica dele.
Mas eu acho que o link entre o futebol me deixava até tarde lá, batendo papo com o Dr. Osmar, e a gente ficava até as 10 horas da noite, ia pra pizzaria, e aí não acabava o consultório. E aí aquela coisa... Ele sempre foi bom papo, de bom papo. Demais, ele era um cara que excepcional. As histórias, eu acho que não só as histórias de vida dele, mas os ensinamentos, isso me trouxe muito conhecimento no futebol. E um certo dia ele me ofereceu a base do Corinthians, para trabalhar no Corinthians. E para mim foi uma coisa que eu nunca esqueço esse dia, porque ele sentou num café comigo, num hospital lá na Moca. Não esperava. A gente estava no hospital na Moca operando, e aí ele virou, sentou comigo no café, falou que queria falar com você 10 minutinhos. Eu falei, não, Osmar, vamos sentar, vamos. E aí ele sentou na minha frente e falou assim, o Joaquim me ligou, o Joaquim Grava me ligou, ele está precisando de alguém na base do Corinthians e queria que te indicar. Como é que é a tua... Não sei o que você quer, qual que é a tua ideia sobre isso e tal. E falei, Osmar, eu não sei quanto eu vou ganhar, mas eu vou. Então, independente do que acontecer... Quando foi isso? Foi em 2005. Em 2005, eu entrei no Corinthians, na base do Corinthians, e fiquei até 2009. Antes disso, você não tinha nenhuma experiência em medicina esportiva assim, de trabalhar com elenco? Nada, inclusive quando eu cheguei no Corinthians em 2005, eu fui obrigado a fazer uma nova residência médica de médico do esporte, que na época não tinha uma residência formalizada ainda no Brasil de medicina do esporte, era um curso em estrito sensu durante 2 anos, que foi feito na Escola Paulista na época que eu fiz, junto com o Turíbio. E nessa coisa do futebol, Turíbio e Osmar, eu ficava maravilhado com os dois, né? E aquela coisa de aprender cada dia mais. E eu falei, dos principais nomes da história da medicina esportiva, né, do Brasil. E eu devo a eles. Isso é uma coisa que eu não canso de falar, porque a história que eu passei e os caminhos que foram traçados me levaram ao que eu estou hoje, o que eu faço hoje, né? E o Turíbio me pediu para que ficasse trabalhando no Centro de Excelência do CEMAF, que é dentro do Ibirapuera. Então hoje nós fazíamos avaliações médicas e avaliações físicas em todos os atletas do Ibirapuera. Então na época eu estava no Corinthians, junto com o Turíbio, acabei fazendo 4 anos de CEMAF, a residência eram 2 anos só, eu acabei fazendo 4. E por ocasião, na época, o Ronaldo foi para o Corinthians e eu estava dentro desse grupo. E tive sorte de ser campeão da Copa Juniores em 2009, que estava Boquita, Dentinho, o André hoje que está no Juventus, ainda joga como goleiro lá, o próprio Dodô. E conheci muitos atletas que até hoje a gente tem muito contato, Luiz Fernando, vários. E foi uma época de uma família. Esse time da base do Corinthians foi uma família. Impressionante que até hoje nós temos contato, conversamos. E quando chegou a época do Ronaldo, que o Corinthians começou a ter um envolvimento com um novo CT, na época, hoje o CT Joaquim Grava, eu tive tanta sorte de conhecer o CT e o Joaquim montando o CT comigo, e nós sentávamos à tarde e falávamos, Neme, vamos ver a planta da fazendinha, como é que ficou. E eu olhava aqui e falava, mas Joaquim, o que está acontecendo? Não, a gente precisa organizar, eu quero que você me ajude. Então eu conheço aquele lugar como se fosse a palma da minha mão, desde a época da planta que foi construída. Né? Do CT Joaquim Grava. Do CT Joaquim Grava. Você também dava sugestões com o conhecimento que você tinha com relação às áreas, onde ficaria cada coisa? Sim. O que aconteceu nessa época foi uma mudança do CT do Joaquim Grava, porque antes era onde é o Itaquerão. Sim. E eu já tinha 4 anos ali já. Só base, né? Na base. Mas eu tinha 4 anos ali e o Joaquim me falou, Neme, eu preciso transferir tudo que tem aqui para lá. Então nós precisamos saber quais são os defeitos, quais são os problemas, qual que é a logística, a sala de médica está junto com a fisioterapia. Transferir para a fazendinha. Isso. Essa transferência de local e o arquiteto construindo isso, o Joaquim com o conhecimento dele, e eu falando sobre a logística do que existia naquela época. Aqui a dificuldade da cozinha, Joaquim, dando um exemplo, não certamente, mas aqui a cozinha, ela tem o cheiro da cozinha, entra na sala médica e é melhor você colocar a cozinha em tal lugar. O centro de fisiologia eu acho que tem que ser maior.
assim, detalhes do dia a dia, de um conhecimento do dia a dia, porque eu não saía de lá. Eu chegava lá de manhã e ia embora de tarde todo santo dia durante 4 anos, né? Então eu tinha, assim, conhecia os taxistas dali da frente, porque eu pegava o metrô da linha vermelha até a Barra Funda, onde eu moro, no Higienópolis, então tinha esse envolvimento da locomoção, eu conhecia todo mundo, né? Mas o seu trabalho era no Parque São Jorge? Não, era lá onde fica a Arena Corinthians hoje. Isso, onde fica a Arena Corinthians hoje. Lá que você conhecia todo mundo. Lá que eu conhecia todo mundo. Conheci todos os funcionários. José Augusto, o professor José Augusto na época, que é um treinador. O Luizão, que é treinador do Bahia hoje. Todos, encontrei o Luizão no aeroporto faz 2, 3 dias. E lá eu tive um conhecimento muito grande do futebol, do que é o futebol, do que é trabalhar com o elenco, o backstage do futebol, que é a tiazinha da cozinha, a moça que limpa, não só os treinadores e jogadores, entendeu? Mas o roupeiro. É justamente o espaço que a gente tenta dar aqui no Futebol Raiz, mostrar o trabalho dessas pessoas. E essas pessoas, elas não são pouco importantes, elas são muito importantes. E elas que fazem a roda girar. Sem elas, os atletas não comem, sem elas a roupa não está limpa, sem elas, enfim... Ninguém prepara o suplemento. Então, nós temos um backstage muito grande e a partir daí a minha história começou a mudar um pouco quando fui chamado para participar da Copa do Mundo da seleção feminina sub-20 na Alemanha em 2010. Em que a CBF fez um convite através também do Joaquim, e eu decidi ir. Eu falei, mas eu vou para uma Copa do Mundo sub-20 feminino que não tinha, ninguém sabia o que na Alemanha. Ninguém sabia, ninguém tinha noção, mas o próprio Joaquim virou para mim, o Joaquim, o Osmar virou para mim e falou, Neme, é uma Copa do Mundo, independente se ela é sub-20, se ela é principal, feminina ou não, você tem que ir para aprender. E nessa Copa do Mundo eu conheci Mônica Keller, que é médica da FIFA, conheci todos os agentes da FIFA, comecei a entender um pouco mais sobre documentos que estão relacionados à Copa do Mundo. Pra você ter noção, desde janeiro deste ano, nós temos a Copa do Mundo agora em junho, em 9 de junho é o primeiro jogo. Desde o começo desse ano eu estou em contato com a FIFA por um login e senha, que eles têm uma plataforma que eu envio documentos diariamente de atletas, endereço, telefone de atletas, aonde eles estão, por causa do exame do doping, o controle do doping. Então, meu aprendizado de 2010, dessa Copa do Mundo, foi muito importante para que a CBF me chamasse para ficar na Sub-20. E aí começou a Sub-20. Por ocasião, eu morava em São Paulo e eu vi uma oportunidade de voltar para Assis e estar junto com a minha família, meu pai, com meus irmãos. Eu tenho uma irmã que é médica, que é anestesista. Só um trabalho na linha, só uma dúvida nessa linha do tempo. Quando você fez esse trabalho com a seleção sub-20 feminina, você continuou trabalhando no Corinthians? Você não teve que abrir mão de algo? Não, eu não abri mão, mas depois que eu decidi ir embora para o interior, eu acabei ficando só na seleção. E eu vi a oportunidade de trabalhar no futebol, que é a seleção feminina. Você deixou o Corinthians então em que ano? 2010 eu deixei o Corinthians. Até o Joaquim falou, mas você vai largar? Nunca ninguém largou. Para tudo tem a primeira vez. Aí eu falei para ele, Joaquim, são questões familiares, eu queria ficar, sei lá, acho que a família de árabe todo mundo fica muito junto, né? Aquela coisa de comer todo mundo junto, aí dormir todo mundo junto, é um costume. E isso me levou para casa de novo, e as coisas aconteceram na seleção e o futebol feminino começou a melhorar cada vez mais, não só a relação da CBF, e eu adorava fazer a CBF, porque a CBF era o seguinte, naquela época, o futebol feminino ele tinha poucos períodos de treino, e a sub-20 menos ainda. E eu ia para lá e ficava 20 dias na Granja Comari. Parecia que eu estava na Disney, né? Então, e ali para mim tinha medicina, tinha o esporte, tinha o futebol. E acordar de manhã e não colocar roupa social e colocar uma chuteira, para o médico isso aí é prêmio, né? Isso aí não é trabalho, entendeu? É um prêmio. E tendo isso lá na Granja Comari na época, foi um sonho. E acabei me fixando na seleção feminina e em 2013
e fui chamado... Mas ainda na base. Ainda na base. Em 2013 eu fui para a principal. Na época tinha um colega que trabalhava na principal, precisava de ajuda, eu comecei a participar mais, e em 2015 o Marco Aurélio Cunha chegou, e eu acho que foi a minha segunda sorte aí, de conhecer primeiro o Osmar e depois o Marco. Você já conhecia o Marco Aurélio Cunha pessoalmente? Porque ele é bem conhecido, obviamente, né? Para quem trabalha com futebol, mas... Não, foi impressionante, foi a primeira vez. A história do Marco foi impressionante porque eu estava num congresso na CBF, que fui chamado para participar, para falar sobre seleção feminina, base da seleção feminina, e eu vinha com essa característica, esse carimbo de base já do Corinthians, né? Então eu saí da base do Corinthians para entrar na base feminina. E o conhecimento da base em relação ao adulto, o menino que está saindo para ser um adolescente, ele tem algumas características médicas que a gente precisa tomar atenção. E eu tinha aquilo já com um conhecimento bem forte. E o pessoal começou a entender que me cabia ali. Mas num determinado congresso de futebol dentro da CBF, eu sentei no café da manhã na frente do Marco, na mesma mesa, porque não tinha lugar. E aí, coisas, né? Essas histórias são as melhores. Coincidências que, acredito eu, não sejam tão coincidências assim. Coisas que acontecem que era para acontecer, né? É impressionante. Então não tinha lugar no Windsor, um mega de um hotel no Rio de Janeiro, na Barra, na beira da praia. E eu estava nesse congresso em 2013 para 2014 e o Marco sentou na minha frente. Na verdade, ele estava sentado, não tinha lugar para sentar. Eu pedi licença, eu falei, doutor Marco, posso sentar aqui na sua frente e tal? Ele falou, não, pode sentar, senta aí e tal. Eu sentei na frente dele, nós tomamos um café, terminamos o café, ele falou, você vai para o congresso? Eu falei, vou. Aí eu fui junto com ele. Aí não tinha outro lugar no auditório, eu sentei do lado dele. E eu sentei do lado dele e ele começou a mostrar um pouco do que ele fazia, do que ele estava planejando e tal. E eu não sabia que ele ia ser chamado para a coordenação no futebol feminino, não tinha noção disso. E ele também não sabia que eu era médico da feminina. Então a gente começou a conversar e eu acho que o santo bateu, não sei, aquela coisa do momento. E deu depois quase 6 meses, depois desse evento, ele foi chamado para a coordenação e ele me ligou. Falou, Neme, eu queria que você fosse para o Mundial comigo. Você está aí faz tempo, eu te conheci, eu queria que você fosse para o Mundial em 2015 com a seleção feminina principal, que foi no Canadá. A partir daí, a confiança dobrou. E a experiência do Marco Aurélio, assim... É um cara em atividade hoje que precisa ser, se pudéssemos pegar o HD dele, guardar o HD do cérebro dele para poder trazer melhorias para o futebol, eu acho que o que eu aprendo com ele todo dia, ontem nós tivemos um documento que eu fiz, um simples documento, em que nós ficamos quase 3 horas para resolver o documento, mas assim, no conhecimento dele. Para mim foi como se fosse uma pós-graduação de 1 ano, um dia num documento. Então, o que eu aprendi, como fazer, como falar, de que jeito que faz, como faz, se o atleta machucou, não machucou, como que nós vamos tratar disso com a imprensa, com a própria imprensa, com todos, com o treinador, com a equipe médica, com a equipe técnica. E ele para mim está sendo como se fosse um professor, mas ele é um amigo de qualquer amigo, como se fosse um amigo. E eu conheci ele pessoalmente em 2013 e 2014, a data exata eu não tenho em mente. E a partir daí nós fomos para a Olimpíada, ele me pediu que eu fosse para a Olimpíada, e na Olimpíada ele decretou que eu fosse coordenador médico das seleções femininas, porque ele queria trazer a Sub-20 não só como uma equipe esporádica da CBF, mas uma equipe formada, que tem calendário, que tem treinamento, e aí ele conseguiu concretizar isso na CBF, e depois a Sub-17, que é agora que a Sub-17 hoje tem um calendário oficial. Mas coordenando tudo, a principal, base... E depois da Olimpíada ele pediu para que eu fizesse isso, coordenasse a base, a principal, e nós, através do desenvolvimento na CBF, nós conseguimos trazer o Centro de Excelência para a seleção feminina, que é um lugar que tem vários aparelhos muito modernos. Se você for comparar mundialmente hoje, nós estamos entre os primeiros lugares mais modernos na CBF, hoje de testes, evoluções, de entendimento da fisiologia do esporte, e nós conseguimos trazer isso para a menina de 17 anos.
E eu acho que esse marco na CBF de mudança entre a igualdade, não é igualdade de gênero, mas a igualdade de uma equipe de condições de trabalho entre a masculina e a feminina, isso foi coisa do marco. E a partir daí ele me pediu ajuda para que coordenasse tudo isso entre fisioterapeutas, médicos, preparadores físicos, o fisiologista e o entendimento de toda a seleção. Eu acabei desenvolvendo estatística, trabalho científico, nós estamos desenvolvendo prontuário médico para a seleção feminina, que nunca existiu. Então, as atletas hoje elas têm um book health, como se fosse um book de saúde, que lá tem carteira de vacinação, lá tem tudo, tem exame de sangue, os exames da fisiologia, os dados pessoais da atleta. E a FIFA, ela pede tudo isso. E eu tenho oferecido para a FIFA esse prontuário com todos os dados das atletas. E tem se mudado um pouco o doping agora, só redirecionando um pouco do doping rapidinho, porque o doping mudou, porque agora você não precisa mais, isso há 2 anos já, você não precisa ter mais a detecção da droga. Se você teve uma mudança nas características celulares sanguíneas, você já pode caracterizar o doping. Vamos supor que a célula sanguínea vermelha tua subiu demais de uma época de março a novembro, sem justificativa, já caracteriza um doping mesmo sem detectar a eritropoetina, que é a droga que faz isso. Então, o código genético, que é isso que eles estão chamando, esse código genético do atleta, ele é acompanhado diariamente. Então, desde janeiro desse ano, eu tenho mandado todos os exames para a FIFA. Se um atleta faz um exame de raio-x, tem que mandar, um exame de sangue tem que mandar. Então, eles têm um controle de estatística e a FIFA montou um protocolo que chama PCMA, que é o Pre-Competition Medical Assessment. Esse prontuário é um prontuário que cabe ao nosso prontuário e eu estou adaptando ele ao prontuário da FIFA, ao prontuário médico nosso da CBF. Ou seja, já prepara um documento só, já nos moldes do que a FIFA exige. Então não tem um retrabalho, por exemplo. E outra, o próprio clube de fora pode usar esse prontuário nosso. Então a Marta que joga no Orlando Pride, por exemplo, eu converso com o médico do Orlando Pride e ele usa o nosso prontuário para poder saber algum detalhe médico da atleta, da Marta, por exemplo. E também informação de lá para cá também. E de lá para cá fica muito mais fácil. Hoje, após as Olimpíadas, e aí é uma coisa que aconteceu também que mudou muito o futebol feminino, após as Olimpíadas nós tínhamos 16 atletas que jogavam fora do Brasil. Hoje nós temos mais de 50. Então assim, eu acordo com o telefone às 2 da manhã com um médico da China. e aí... Super agradável. Um sotaque fácil de entender. Falando inglês? Inglês, aquele sotaque. Fácil de entender. E o tradutor já é difícil de entender. O cara lá, a Fabiana, a fulana, a Cristiane, que estava jogando na China. Então, hoje nós temos atletas na Dinamarca, na China, não tem, eu acho que no Japão, nos Estados Unidos, na Europa inteira. Então, temos mais de 50 atletas hoje jogando fora do Brasil. E eu tenho certeza por causa desse desenvolvimento de trabalho médico, não só trabalho médico, mas da gestão do marco, de trazer as atletas terem mais visibilidade e condições de serem reconhecidas pelo mundo fora e todo mundo poder ter uma oportunidade fora do Brasil. Porém, há 1 ano atrás, foi decidido que pela CBF e pela Conmebol, que todos os times de camisa devem ter um clube feminino. E mais um marco, uma mudança que houve no futebol feminino e que tem melhorado muito esse critério de quem são os times, quem são as atletas, tem mais visibilidade e agora estão criando a sub-20 dos times. Então eu tenho certeza que esse trabalho vai colher fruto lá na frente. Os frutos que nós temos hoje são frutos de atletas consagradas já mais velhas, como a Formiga, que é a 7ª Copa do Mundo. Hoje saiu a convocação da Copa. A Formiga foi escolhida de novo, então a 7ª Copa do Mundo dela. E nós vamos ter que mudar, a Formiga vai ter que parar um dia, mas para você entender um pouco, a Formiga hoje, todos os testes dela em campo é como se fosse de uma menina de 20. Então não tem como virar para a Formiga e falar, para que você não aguenta mais, entendeu? Ela está num nível superior a todas. Esse de condicionamento, de dados científicos relacionados à parte médica. A Formiga é excepcional. E a Marta vai lá e ganha o Mundial, a melhor do mundo, ano passado, em 2018, com 34 anos.
no mínimo ela tem muito para nos oferecer ainda. A gente brinca lá, imagina a Marta com 42 no banco, tá ótimo, não tem problema nenhum, né? Então eu acho que tem muito para jogar ainda. Essa é uma das coisas que a gente tem feito e tem dado certo. Isso é um resultado, tanto que agora nós temos o Mundial da França, a visibilidade vai ser maior, a rede vai transmitir, eu acho que todos vão ter possibilidade de conhecer um pouco mais sobre esse desenvolvimento e o treinamento de toda a seleção. Acho que era um pouco dessa história e relativamente o meu consultório médico, acho que todo mundo pode entender também que como médico ortopedista eu acabei construindo um centro de tratamento e reabilitação que chama ON, Body Evolution, que é um centro de reabilitação como se fosse um clube de futebol para as pessoas comuns se beneficiarem da performance. Qualquer um tem acesso. E qualquer um tem acesso para reabilitação, para habilitação e para performance, como se fosse um clube. O que a gente trouxe, que é uma coisa que nós tínhamos até comentado anteriormente, o Pilates, o Yoga e o levantamento olímpico, além da fisioterapia, medicina, nutrição, e os testes, que são testes como faz em qualquer clube de futebol, em qualquer clube para alto rendimento de qualquer esporte. Então a gente consegue analisar a pessoa comum como se fosse um atleta, mas os objetivos dela pode ser que sejam diferentes. Por exemplo, a gente fala muito sobre um tiozinho que quer pescar. Quero ser pescador, né? Eu não quero trabalhar com muito... Não pode mentir, hein? Não vai contar mentira. Eu quero ser pescador, tá? Então eu vou trabalhar para ele ser pescador e ter saúde boa, para poder pescar pro resto da vida. Mas eu quero jogar basquete e só de final de semana, eu quero isso, eu quero aquilo, e até de tratamento ortopédico, cirúrgico ou não, a gente consegue desenvolver uma melhora da reabilitação dos pacientes e trazer o alto rendimento para esse público geral. Você consegue trazer um benefício de tempo, que é o grande diferencial. A gente consegue recuperar muito mais rápido com uma cirurgia do que qualquer outro tipo de tratamento convencional, dentro da medicina esportiva e ortopedia junto. E além disso, trazendo a reabilitação como forma de tratamento de escolha, e não cirúrgico, nem o medicamentoso. Eu quero que a pessoa reabilite. E reabilitando você pode ter uma melhora significativa ao ponto de não ter uma cirurgia. Ou diminuição de medicamento e doenças degenerativas como pressão alta, diabetes e obesidade. E a minha vida virou de novo um pouco mais para São Paulo, porque agora nós temos uma unidade aqui no Morumbi, da ON, em que eu convido todos para conhecer. É uma unidade que todos têm acesso, para quem quer ser profissional ou não, e isso tem trazido um pouco mais para São Paulo. Hoje minha família está entre São Paulo e Assis, e do jeito que está indo as coisas pode ser que a gente vai para o Rio, não sei. Só fazer uma pergunta com relação à rotina de um médico que trabalha com medicina esportiva, com elenco. Eu sei que pelo fato de você não estar num clube, você tem mais tempo para sua vida fora a seleção brasileira, né? Fora a CBF. O Dr. José Sanches do São Paulo, por exemplo, ele me disse que a partir do momento que ele começou a trabalhar no São Paulo, ele teve que abdicar de todo o resto, porque nas palavras dele, isso aqui não é brincadeira, eu não posso vir aqui e fingir que estou trabalhando, até porque toma muito tempo da rotina. Como é que é para alguém que trabalha com uma rotina um pouco diferente que é de uma seleção? Essa é a grande diferença da seleção. O clube, ele te exige diariamente. Na época do Corinthians, eu trabalhava para o Corinthians diariamente. No caso da seleção brasileira, e isso para mim é uma vantagem, nós temos um trabalho árduo de plantão de 24 horas, que a gente chama, porque você está no clube e você está de plantão. É aquela coisa de estar presente a qualquer momento, a qualquer horário, e não tem, eu vou te atender depois. O doutor falou dos picos de estresse. Eu tenho pico de estresse, aí tem a calmaria, aí de repente alguém liga, outro pico de estresse. Os picos de estresse são a necessidade imediata de atendimento. Isso o atleta não pode esperar para amanhã, né? E na seleção isso tem me dado um benefício, porque as convocações são de 15, 20 dias, as competições são longas, como agora a Copa do Mundo, que vai de 30 dias, e se Deus quiser nós vamos voltar só daqui 45, que a final é dia 7 de julho. E isso tem me dado um pouco mais de liberdade de poder trabalhar tanto na ON, que é o consultório, como eu tenho um consultório no Sírio Libanês, que eu atendo lá todas as quintas e sextas-feiras. E
isso me dá um pouco mais de liberdade de ainda continuar sendo um ortopedista sujeito comum, né? Aquela coisa a pessoa que ainda não é um médico do esporte, porque o médico do esporte que vive dentro do clube, ele vive para o clube. E essa é a grande diferença de trabalhar na seleção. E eu pergunto porque você mesmo citou essa parte burocrática de ter que enviar documento para a CBF. Você perde muito tempo do seu dia para poder enviar esses documentos? Sim, isso toma tempo, mas como eu te falei, como é muito prazeroso, eu não coloco isso na conta. Então, é um trabalho de sentar na frente do computador e digitar os dados, ou isso já é feito de forma automática por alguma tecnologia? Isso que eu consegui fazer durante esse tempo, trazer a tecnologia para me facilitar a ter todos esses documentos de organização, de prontuário, de facilitar todos o dia a dia, por exemplo. Se eu tiver que atender alguém que está num clube, e o clube, por exemplo, vamos dar um exemplo, o Corinthians teve uma atleta que se machucou. A médica do Corinthians vai me ligar, mas ela está sendo atendida, não sou eu que estou atendendo ela. E ela vai me ligar porque ela foi convocada por uma convocação e a gente precisa tomar as providências, mandar um relatório e a desconvocação ou a convocação, os exames ou não. E isso não demanda tanto tempo fora. E eu faço isso como se fosse o ferro da correia. A gente vai ter que tirar isso aí junto e no consultório... Hoje eu atendo menos pacientes do que eu poderia atender. O médico tradicional ortopedista atende muitas pessoas, opera demais, tem um volume muito grande e eu tenho que dividir isso. Não tem como ser um ortopedista comum, não dá, isso não dá. Então eu tenho que ter essa divisão, eu trabalho como médico ortopedista como geral e dentro da área de ombro e cotovelo também, mas para as artroscopias esportivas, e isso me demanda um tempo, mas eu não tenho um volume grande. E tanto isso foi uma escolha da minha vida, eu tive que escolher. Então, por exemplo, eu comecei a fazer mestrado com o Turíbio e o próprio Turíbio falou: Nemes, você não vai dar para você sair daqui enquanto você não terminar o mestrado. Eu tive que parar o mestrado para entrar na seleção. Então eu tive que escolher. Conseguiu retomar, não? Não consegui retomar, porque aí o mestrado eu vou dar aula onde? Viajando. Não tem como dar aula em lugar nenhum, né? Vou sair para uma Copa do Mundo, vou ficar 40 dias, a universidade me manda embora, né? Então essas coisas que eu comecei a botar no lápis e entender quais que eram os caminhos que deviam ser seguidos aí na época. Muito bem. Você falou das particularidades por trabalhar com jovens em fase de crescimento, em desenvolvimento no Corinthians. No caso, o time masculino. No time feminino, muda um pouco o trabalho com relação a essa parte da base, de atletas em desenvolvimento também? Muito, muito. A mulher... Primeiro, a atleta feminina é uma mulher, a gente tem que entender a parte médica da mulher. A mulher, ela menstrua diferente do menino, e ela tem as alterações diversas dentro da menstruação, como TPM, por exemplo, como o sangramento excessivo, as disfunções que acontecem pelos hormônios da mulher. A gente tem que entender, porque tem uma tríade que chama tríade da mulher atleta, que é uma tríade muito importante que a gente às vezes não consegue detectar, e isso está acontecendo no atleta. Não só para futebol, para qualquer atividade. Qualquer tipo de alto rendimento. Sim. É uma diminuição da energia do atleta e o osso começa a ficar fraco e ela começa a ter uma osteoporose pelo aumento da intensidade. E os hormônios que são feitos por gordura não são fabricados. Então a mulher começa a entrar num estágio de queda de performance muito abrupta e ela não consegue entender o porquê. E aí a gente vai começar a entender diante desses sinais e sintomas que a tríade da mulher atleta atinge. Então a mulher em desenvolvimento, por exemplo, na sub-17, por mais que ela já entrou no ciclo menstrual, ela já é adulta. Isso para mim facilita, porque normalmente uma mulher menstrua de 12 a 14 anos de idade e nós temos uma ginecologista que acompanha o departamento médico. Então a ginecologista ela consegue me auxiliar muito bem nesses fatores médicos em relação à parte ginecológica do atleta. Mas as alterações, que são praticamente duas, essa é uma coisa que nós temos que nos atentar enquanto aos hormônios da mulher, e a segunda coisa é o tamanho do quadril. O quadril da mulher é um pouco mais largo, e trabalhos nos mostram que a lesão do cruzado anterior do joelho da mulher acontece de 4 a 6 vezes mais frequente do que o homem. O que eu conheço de menina que já operou o cruzado é absurdo. E opera os dois, opera um, depois opera o outro. Por causa do quadril. Por causa do quadril. O quadril é um pouco mais largo e o mecanismo de lesão do cruzado anterior do joelho é jogar o joelho para dentro.
Então, o fortalecimento das musculaturas laterais do quadril deve ser enfatizado. Então, por isso que a gente faz aquela medição com o dinamômetro para o glúteo, para poder entender como é que é o fortalecimento do glúteo e entender o quanto de força ela tem no glúteo e o quanto a gente pode fortalecer mais para evitar as lesões do quadril. Outro exame que a gente pratica muito no futebol é a cinemática, que é um vídeo análise em alta velocidade para ver a queda de um pé só, por exemplo, para ver se ela joga o joelho para dentro ou não. Se ela tem essa queda com o pé só, jogando o joelho para dentro, ou o músculo está fraco ou o controle neurosensorial está ruim. E a gente tem que praticar isso para treinar e prevenir as lesões. Em 2017 nós não tivemos nenhuma lesão de cruzado. Em 2018 as atletas saíram, nós tivemos 6 lesões de cruzado. Então a seleção permanente, ela foi uma coisa que aconteceu com a seleção feminina que foi muito diferente de qualquer período que teve dentro da seleção, porque nós conseguimos controlar a força das atletas, fazendo diagnóstico, fazendo treinamento e controlando a taxa hormonal de cada uma. Então, as alterações de TPM, alterações hormonais, alterações ginecológicas eram combatidas bem rápido, e a prevenção de lesão ortopédica através do fortalecimento do músculo lateral do quadril. Isso tem trazido um benefício muito grande para que as lesões não aconteçam. Então, em 2017 nós tivemos poucos casos que não estavam na seleção, e isso eu tenho certeza que foi do fruto desse entendimento. E o que é mais interessante e que eu gostaria de destacar para quem está ouvindo a importância que tem todos esses detalhes. A gente nem faz ideia, né, desses detalhes que fazem toda a diferença com relação ao desempenho de uma atleta. Eu, por exemplo, nem imaginava essa questão que você falou do joelho. Não passa pela cabeça, né, de quem está assistindo, por exemplo, um campeonato na televisão, de todas as preocupações que vocês da comissão técnica têm. E isso não é muito velho. Isso é uma informação que começou de 2012, 2013 para cá, depois que a faculdade britânica do British Journal começou a descrever algumas lesões causadas na mulher, e isso começou a se entender que a frequência das lesões do cruzado anterior na mulher era muito mais frequente. E não só isso, aquela que você opera, ela também tinha uma re-ruptura maior do que o normal. Então, mas por que rompe mais do que o homem? Porque é elástico? Porque o ligamento é frouxo? Ou porque... E aí começou a se estudar a videoanálise, que é a cinemática. Isso na CBF a gente tem, aqui na ONU a gente avalia isso, e começou a se entender um pouco mais do quadril e joelho da mulher, o porquê do quadril e joelho da mulher tem que ser vamos dizer, um pedaço do corpo que tem que ser olhado de uma forma diferente do homem. E isso tem que ser feito uma prevenção, um trabalho de prevenção, de fortalecimento, de adaptação neurosensorial muito diferente do homem. Porém, no homem se faz hoje o trabalho que é feito nas mulheres. E isso hoje é meio que protocolo dentro da fisioterapia, uma reabilitação desse tipo. Mas começou com as atletas. Começou com as atletas e as mulheres, isso em 2012 começou a se dar um pouco mais de ênfase. Já existiam alguns dados científicos, mas isso começou muito forte depois de 2012. Vamos falar sobre a preparação para a Copa do Mundo, já indo para os finalmente. Como é que é a sua preparação para um torneio como esse, que é o mais importante, acho que para qualquer atleta de futebol? Copa do Mundo é demais, cara. Se você puder ir. Então, eu já trabalhei em algumas, mas acredito que não dentro de uma comissão técnica. A Copa do Mundo eu participei de 2 na seleção sub-20, agora na principal em 2015, estou indo para a minha terceira. Não me canso, se tiver que ir a quarta, quinta, acho que para mim vai ser um prazer enorme. Primeiro, o sentimento de patriotismo que a gente tem, sabe? Olhar para a bandeira e cantar o hino num estádio com 40 mil pessoas, como foi a Olimpíada, para mim nunca mais eu vou esquecer, sabe? Isso é uma participação muito interessante. Quanto ao trabalho, o trabalho começou efetivamente em novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, a comissão técnica do Vadão, a gente começou já a entender um pouco quem são as atletas que poderiam estar na lista que foi dita hoje, né? Por caso, como é que a gente poderia tratar das atletas que durante um ano, ou menos que um ano, né, 9 meses, poderiam estar bem naquela época para poder ir. Obviamente ninguém separa ninguém, lógico, a gente vai tratar de todas e vai fazer a prevenção de todas, mas lógico, eu queria pensar como que a Marta poderia chegar em junho.
É isso que eu quero entender. Então, a partir de novembro, nós começamos a idealizar um protocolo que nós chamamos de pré-competição. O protocolo pré-competição são as avaliações cardiológicas. Então, as avaliações cardiológicas para prevenção de morte súbita mesmo. Então, nós temos que entender que cada atleta, por mais que ela já fez um exame cardiológico na vida, esse exame é repetido a cada ano. Então, nós repetimos todos os exames cardiológicos em janeiro desse ano. E esses exames são os exames pré-competição, de atestado médico, que é o grande negócio hoje. Eu não sei se você participou de um atestado médico já na tua vida, mas o atestado médico antigamente, estou falando há 10 anos atrás, que na minha época de formado como ortopedista, eu olhava muito a pele, olhava muito lesões de pele, lesões ortopédicas, me dá um atestado para atividade física. E hoje o atestado para atividade física, a gente tem que entender que é o coração que tem que ser avaliado, que esse é o grande problema. Então, existem, abaixo de 35 anos, doenças relacionadas ao coração que podem levar à morte súbita, e acima de 35, esse é um protocolo que a gente utiliza muito frequentemente, e acima de 35 anos são outras doenças mais comuns. Então, são exames que a gente faz a partir de 30 anos de idade, e acima de 30 anos de idade a gente muda um pouco o protocolo. Mas são exames que a gente sempre tem que ter um cardiologista, uma equipe de cardiologia muito bem formada. Hoje os exames da cardiologia na CBF foi feito pelo Dr. Murilo Antunes, que ele tem um doutorado em hipertrofia miocárdica, que é a principal doença relacionada à morte súbita antes dos 35 anos. É o tamanho da camada do coração. Então a gente avalia isso através de alguns exames e fizemos esse protocolo em janeiro. Então todas elas foram avaliadas. Na mesma época, em janeiro, para a gente ter um protocolo bom para junho, nós praticamos então os testes para análise do quadril da mulher. A cinemática, o dinamômetro. Que você explicou. Isso, o isocinético, as avaliações da fisiologia do exercício relacionadas aí então à performance, velocidade, agilidade, flexibilidade, salto, mudança de direção. E isso tem o fisiologista que é o Luciano Capelli lá que está junto com a gente na seleção, e o Fábio Guerreiro, que é o preparador físico que mantém esse trabalho. Então, através desses dados, nós criamos protocolos de treinamentos individualizados para cada atleta, que leva como se fosse uma receita de bolo para o clube dela, para ela dar continuidade naqueles exercícios. E a gente costuma até mostrar para as atletas como ela poderia fazer. Se você está treinando com o teu clube e quer continuar treinando por muito tempo sem ter lesão, você tem que praticar esses exercícios e esses protocolos que foram direcionados através dos testes e mostrados pelo preparador físico para dar continuidade. Eu, fisioterapeuta. Mas não tem, pode ser, não sei, algum conflito quando o médico do clube pega a sua determinação, o seu protocolo e ele não concorda, por exemplo, por alguma razão? No futebol feminino, a gente não tem tanto problema, porque os clubes hoje eles estão em fase de ascensão. Eles não são clubes que são... Óbvio, nós temos o Barcelona hoje na Europa, que está totalmente formado. O Milan começou agora, pra você ter noção, faz 2, 3 anos que o Milan começou efetivamente. Então a gente não tinha muito problema. Na verdade, a gente começou a ensiná-los. Então isso que eu estou levando para os clubes, e aí as atletas brasileiras fazendo alguns exercícios atentaram aos profissionais de fora que começaram a me ligar e perguntar por que ela faz isso, por que ela faz aquilo, e aí eu comecei a demonstrar os testes e o que a gente está fazendo. Então isso tem dado bastante credibilidade no nosso trabalho, e isso que me motiva também mais. E na própria China, aí eu tenho dificuldade. Na China a gente não teve nenhum tipo de adesão quanto aos treinamentos e quanto ao que ela poderia fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem... Mas por dificuldade de comunicação ou por alguma outra? Não, e não é com dificuldade de comunicação, é porque os chineses não gostam muito mesmo, e a gente teve essas dificuldades na alimentação e no treinamento físico. Eles têm outra visão. Uma visão totalmente diferente. E aí a gente teve, infelizmente, 2 atletas que jogavam na China o ano passado, que tiveram uma lesão do cruzado anterior do joelho e que não foram chamadas agora porque não deu tempo de recuperar. Quem? A Bruna e a Rafael. As 2 tiveram uma lesão em novembro, foram operadas e não conseguimos chegar ao tempo. Então, será que foi a China? Não sei. Então, não é a China, né? Mas são os clubes da China. Mas a gente não sabe. Poderia, se estivesse conosco, será que acontecia?
Entendeu? Então são coisas que a gente nos pergunta, porque como são sinais subjetivos, você não consegue colocar número nos testes e entender aquilo, você melhorou de 0 para 5, de 5 para 10, a gente não consegue quantificar esse número, além da força do dinamômetro, dos dados dos testes, mas o quanto ela melhorou, a gente tem que refazer os testes. Esse refazer é ter um novo diagnóstico para ver se está dando certo o protocolo que foi instituído. Então, dando um exemplo bem simples, como aquele abdominal no final do treino, que o atleta do futebol fazia, hoje a gente faz o quadril da mulher no final do treino. Então ela pratica o treino e antes ou depois do treino ela fortalece a musculatura que ela precisa fortalecer. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma lista de todos os atletas que nós fizemos os testes. Essa lista que foi feita, foi individualizado cada deficiência muscular, por exemplo, fulana de tal, atleta, tem uma deficiência do glúteo à esquerda. Ela tem que fortalecer o glúteo esquerda mais do que a direita, ou tentar priorizar isso na fisioterapia. Ela leva isso para o clube e ela pratica isso sozinha. Então foi uma forma que a gente encontrou de tentar aderir a esse protocolo para todo mundo, né? Porque mais de 50 atletas passou. O Vadão me falou ontem que nós tivemos de novembro até o último jogo da seleção, que foi contra a Escócia, 62 atletas convocadas. Então hoje eu tenho um prontuário com 200 e pouco atletas que já passaram pela gente, que a gente tem esses protocolos. Mas nós tivemos 60 atletas que foram convocados para a seleção brasileira e que jogaram. E isso nós temos os dados e levamos esses protocolos para elas a continuarem dando atenção nos clubes delas. Então elas continuam fortalecendo, fazendo o trabalho delas individual. Não é muito para o clube. As últimas. Como é que você vê as atletas que vão disputar a Copa? Você tem pleno conhecimento então da condição física de cada atleta para iniciar esse trabalho agora, antes, na véspera desse Mundial, da Copa do Mundo? Conheço de cabo a rabo cada uma. É impressionante. Qual é a formiga que mais te impressiona? A formiga e a Marta, né? A formiga e a Marta. Também? A Marta também. A Marta, o biotipo dela é invejável, geneticamente. Ela tem um biotipo que, se ela engordar, ela está voando. É uma coisa assim mas a idade, a dificuldade. Se o time jogar bem, a Marta vai jogar bem. Como, por exemplo, é o Messi na seleção. Sim. Ele joga muito bem no Barcelona, tem um aproveito muito bom lá, porque tem um time jogando para ele. Então, se o time jogar bem, ele joga bem. A Marta não é diferente, ela é diferente. Ela é uma pessoa diferente. E ela não é só diferente pela genética, é pela atuação e o que ela é. Ela treina todo dia. Ela segue cabo a rabo, que a gente fala. Ela tem uma educação. Eu tenho um amigo muito próximo que virou para mim e falou: Neme, a Marta morou na Suécia, ela tem educação sueca, não adianta você mudar a cabeça dela. Ela aprendeu que 2 mais 2 é 4 e ela vai fazer. Então acho que isso foi um benefício para a vida dela, de morar na Suécia e ter uma educação diferente e ser uma pessoa diferente. Ela tem princípios diferentes. Eu falei para ela isso já. O princípio da Marta é diferente. Ela tem surpresas para a gente agora na Copa do Mundo em relação ao futebol feminino, e ela quer demonstrar isso. Hoje ela está na ONU, ela representa as mulheres em várias instituições. Então ela não é uma jogadora só, entendeu? Mas dentro do campo ela faz mais do que as outras. E a formiga, falando dela, eu não sei o que falar da formiga, porque a formiga é aquela pessoa quieta. Tem 41 anos, ela tem 40, fez 41 esse ano agora, eu faço 41 também, eu sou de 78, a gente brinca que a uva de 78 foi muito boa, né? Eu e ela. A safra. E aí a gente tem falado sobre ela e os testes que nós fazemos da fisiologia são os mesmos das atletas sub-20, da profissional. Ela corre 15 km, 13 km por jogo, ela salta mais alto que todas. Ela tem um sprint mais rápido, ela tem uma resistência maior, ela não tem lesão. Isso é dela. Isso é dela. E ela pratica e ela treina como nós todos, desde a época que nós estamos juntos. O que eu falar para ela faz. Então ela é muito aplicada, ela é muito educada, ela tem uma coisa que é dela, que como é a da Marta. Então a formiga, eu não sei por que a formiga não foi ainda a melhor do mundo. Eu queria até que ela fosse pelo menos sentasse entre os 3, né, cara? Porque eu acho que precisava, né? E eu gosto dela como se fosse uma irmã, eu tenho ela no meu coração, é uma pessoa que virou amiga também.
tenho ajudado muito ela, e pra você ter noção do nível que ela está hoje, ela renovou a semana passada mais um ano com o PSG. Sim. Então não temos o que falar dela. E a relação com o Vadão? O Vadão o Vadão é um cara que é impressionante a simplicidade dele, a humildade dele. Com a gente também, sempre. É impressionante o que o Vadão é simples em relação ao contato. O Vadão, além do mais, além da humildade e simplicidade, ele tem uma confiança que se adquiriu. Por mais que ele não me conhecia direito na época, Primeira vez que vocês trabalham juntos ou anteriormente? Não, anteriormente eu já trabalhei com ele. Na outra passada que eu trabalhei com ele, e assim, o respeito que ele tem pelos profissionais, e que cada um tem uma ideia de fazer tal coisa, ele respeita, como ele tem não sei quantos anos de futebol que ele já tem, e ele respeita como se eu fosse o cara mais experiente que ele. Você entendeu? Então, porque para certas questões você é mesmo. Sim, mas não só a relação médica, mas de coordenação. A coordenação, eu posso falar, Vadão, hoje não dá pra gente fazer tal coisa porque precisa disso, da alimentação, tal. Não é um papo médico, sabe? Mas é um papo também da coordenação. E ele respeita qualquer opinião, e acabamos virando amigo também, né? Nas viagens eu costumo jantarmos juntos, almoçarmos juntos, e num papo de almoço nós criamos um mês de trabalho. E isso é muito legal com o Vadão, porque esse acesso, essa disponibilidade, essa abertura que ele nos dá é impressionante. E é um cara que eu vi que a diferença do Vadão para o campo, que é uma coisa que a gente não vê, e eu acho que é um trabalho também de vocês, como ele olha o jogo. Ele não olha o jogo como qualquer um. Ele não fala no jogo, ele não grita no jogo, mas no vestiário, o que ele fala foi uma coisa que eu nunca ia enxergar. E não vem... Parte tática? Técnica, tática, tudo. E ele não conversou com o analista do desempenho, ou o analista do jogo. Ele viu que a zagueira estava jogando um pouco mais pelo lado direito, na beira do campo, lá do outro lado do Maracanã. E que a bola que chegava nela era um pouco mais baixa, um pouco mais alta, e ele redireciona ela. E a capacidade dele de fazer com que as atletas se adaptem às posições do campo é impressionante. Ele tirou a Rafaela de lateral esquerda e colocou ela na zaga, e foi melhor do mundo na zaga durante muito tempo. Então, ele tem uma capacidade de enxergar o jogo como ninguém. Ele não olha a bola. E esse é o grande coisa do Vadão, sabe? Então, eu acho que isso é uma característica dele de anos, é um aprendizado dele, e a gente respeita muito. Por mais que ele tenha esse envolvimento hoje no futebol feminino, ele aprendeu, está muito mais maduro nessa segunda convocação dele, na verdade ele veio agora de novo, e a capacidade técnica também da comissão é impressionante. O Fábio, que é o preparador físico, é impressionante o treino dele, de controle neurosensorial e descanso. Eu nunca vi um preparador falar, vamos descansar. Isso é muito legal para o médico, né? Porque facilita o meu trabalho, né? Então, isso aí é uma coisa que me traz benefício. E hoje nós estamos encaixados num jogo de xadrez, em que cada um sabe qual que é a sua função, cada peça sabe o que tem que fazer. E ontem até a gente estava brincando, a gente tem que ser campeão desse negócio aí, porque nós temos que fazer alguma coisa. E por mais que nós temos essa história que já é passada de 9 derrotas, são 8 derrotas, porque uma a gente ganhou do Canadá que não foi oficial. Justamente o que eu ia perguntar, porque o retrospecto pré-Copa não é muito animador, né? Mas é uma mudança da seleção permanente para uma seleção cheia de lesão, em que 6 atletas estavam lesionadas até o último jogo da Escócia, e que dessas 6, 4 eram titulares, e como eu te falei, 60 atletas passaram na seleção de novembro para cá. Ele viu quem que ele queria, e eu acho que agora chegou a hora de trazer o melhor do que nós temos. Esses 15 dias que nós vamos ficar agora em Algarve, que nós vamos viajar na terça-feira em Portugal, eu acho que vai ser primordial para poder fazer a base fina do treinamento técnico e tático. E uma das coisas que o Marco me priorizou e ele me pediu foi: eu não quero ninguém que esteja abaixo da condição física e treinamento. Obviamente nós temos os atletas que estão terminando uma temporada, que estão vindo com
pequenas lesões, como traumas, dores e coisas desse tipo. O esporte tem dor, não tem jeito, é uma coisa comum. Mas nós temos um caso, por exemplo, que é da Bia, a Beatriz Zanerato. Ela teve uma fratura da fíbula há 2 meses atrás, num trauma direto na perna. E a opção foi levá-la, porque a fíbula consolidou, a gente fez um raio-x ontem, está consolidada e ainda ela tem uma déficit de força, mas o trabalho de reabilitação dela foi tão bom que ela ganhou massa muscular com a fíbula quebrada. Nós levamos ela para fazer um trabalho dentro da água, para correr dentro da água, com deep running e com um trabalho de reabilitação cardiovascular muito bom. E é como se ela estivesse treinando até hoje. E ela está apta para terça-feira, já está com o grupo, já consolidado, 2 meses e 2 semanas de consolidação óssea, e para estar com a gente. Então, assim, tudo que nós temos feito hoje, aqui que trouxe uma característica física de menor performance do que as outras, é a Beatriz, mas mesmo assim ela está num nível muito superior. Então eu acho que o Vadão não vai ter problema na terça-feira de colocar o time em campo, não só o time titular, mas o reserva, para fazer um treinamento físico e tático forte. E eu acho que isso que vai ser a diferença. E a última, ficar à beira do gramado. Você tem essa experiência? Tenho. À beira do gramado, como eu te falei... Tem que correr lá e atender aos picos de estresse, como faz o Dr. Sanches, por exemplo. Sim. A beira do gramado é muito interessante, porque quando eu comecei no futebol, qualquer caidinho eu levantava do banco. Daquela coisa, essa coisa do... Senta aí, calma, não aconteceu nada. E nós temos hoje duas características que mudaram. Isso depois da Copa de 2015. A concussão cerebral aumentou demais, o trauma de cabeça. No feminino também? No feminino também. Hoje é a 3ª lesão mais comum. A primeira é a lesão do cruzado, a segunda entorse tornozelo, a terceira concussão cerebral. E no feminino, no masculino é a mesma ordem? A mesma ordem. O masculino tem a lesão do tornozelo mais frequente que o do joelho. E o feminino a lesão do cruzado mais frequente que o tornozelo. E a concussão cerebral vem como 3ª lesão mais comum aí dentro das lesões de traumática, porque a FIFA separa entre lesão traumática e atraumática. As lesões traumáticas, as lesões de concussão cerebral são mais comuns. E isso mudou um pouco. Então, à beira do gramado, se eu consigo enxergar que a atleta teve uma concussão cerebral, eu não preciso nem esperar o juiz me pedir para entrar. Então, tem algumas coisas que estão mudando de acordo com o atendimento médico. E o atendimento médico, quando o juiz pede para entrar, não por uma lesão de concussão cerebral, por uma lesão outra qualquer, eu já tenho mais experiência de entender o mecanismo de trauma. O que é o mecanismo de trauma? É você entender se o mecanismo que teve o trauma no campo foi de alta energia para acontecer alguma coisa, e eu então levantar do banco e ir atender. Então hoje, com um pouco mais de experiência, já estou no futebol desde 2005, eu já fico sentado. Já consegue segurar a onda um pouco? Já consigo segurar um pouquinho antes de entrar no campo correndo, né? E uma outra coisa que eu tive experiência, que eu acho que é uma característica do médico, eu comecei a usar luva depois da Copa Juniores de 2006, em que o Boquita tomou um trauma no nariz e ele estava sangrando, e veio um repórter querer conversar com ele, ele sangrando, e eu não queria mostrar para que ele estava sangrando, eu colocando uma gaze no nariz dele, sem a mão com a luva, sabe? E aquilo repercutiu muito mal dentro do clube. E eu aprendi com isso. Eu nunca mais deixo de usar a luva, porque o sangramento pode acontecer a qualquer momento, e é uma proteção do médico, e também é uma proteção do atleta, porque se está com a ferida aberta, colocar a mão suja é um problema. E isso começou a mudar a minha característica da beira do campo. E mais do que isso, estando na beira do campo para atender os casos de emergência e urgência ali, que aquele é um PS de emergência e urgência, né? A gente precisa tratar. Ou encaminhar para algum lugar. E a gente tem esse envolvimento da beira do campo que é fascinante, né? Eu nunca esqueço e nunca vou esquecer o último jogo da Olimpíada contra o Canadá. Nós estávamos disputando o 3º e 4º lugar. A Fabiana, ela estava com o tornozelo inchado e eu nunca achei que ela ia jogar, e eu ficava assim na beira do campo olhando para ela, porque eu sabia que ela ia parar, mas a vontade dela era tanto de jogar, e ela jogou o jogo todo, e essa beira do campo me atrapalhou um pouco, porque eu comecei a prestar atenção um pouco mais nela, sabe? E essa coisa de entender o mecanismo de trauma é super importante para o médico, porque se eu consigo enxergar o mecanismo de trauma, eu
eu tenho noção se o atleta vai ou não vai. Uma das coisas que o Marco me fala muito é: Neme, não pode demorar no atendimento. Se tem que trocar em 3 segundos. E assim, você tem que decidir isso rápido. Você não tem que decidir isso na beira do campo, porque o técnico tem que aquecer, ele tem que já escolher a outra atleta, ele tem que fazer o aquecimento para poder entrar no lugar. Então, o médico que está no campo fazendo atendimento, ele tem que entender se ela vai ou não vai, mesmo com a lesão, o tipo da lesão. Então, entender o mecanismo de trauma, o tipo, como ela está agindo. E outra situação que a mulher é diferente. Primeira vez que eu fui fazer um jogo feminino, teve um entorse de tornozelo numa menina, eu achei que ela tinha quebrado o fêmur. Ela chorava, gritava, como se tivesse quebrado a perna, e era um entorse de tornozelo. Então, a mulher, ela tem essa característica, e a mais nova, pior ainda. Ela chora, ela grita, não porque sente mais dor, mas uma mulher teve um trauma ali, ela vai sentir do jeito que a mulher sente, e grita, e aquilo me assustou na época. Eu falei, nossa, ela quebrou a perna. Do jeito que ela está gritando, e não era nada, era um entorse de tornozelo comum, e isso é muito diferente. Então, a beira do campo tem as suas particularidades, e no futebol feminino também. Né? Doutor, espero que você tenha gostado. 1 hora de conversa, hein? Rendeu bastante. Obrigado por atender a Band News FM e boa sorte na Copa do Mundo Feminino. Eu que agradeço, cara. Eu adoro ter esses momentos de poder passar um pouquinho mais da minha experiência, da experiência de uma modalidade que está crescendo, e tomara que ela fique bem parecida com o futebol masculino hoje. A gente sabe das dificuldades de todos os clubes, e na instituição hoje que eu participo, que é a CBF, eu vejo o quanto a CBF faz pelo futebol feminino, e como ele quer que chegue no mesmo nível do futebol masculino em relação às atitudes e a relação até financeira, que é uma das coisas que a CBF tem prioridade de atuar. E essa experiência da beira como médico, eu tenho cada vez mais percebido que é um carimbo que eu estou transformando. E algumas pessoas me perguntam, e é comum me perguntar, por que você não vai para a masculina, já que você está na feminina? E é uma pergunta, mas por que você não vai para a masculina? Porque a feminina faz parte da minha vida, sabe? E eu aprendi muito com isso. Eu acho que se eu for para a masculina hoje, eu vou ter que resgatar lá minhas idas para o Corinthians, e a molecada, e aquela coisa do Miguel, porque o Miguel é maior no masculino do que o feminino. E hoje eu tenho uma experiência no futebol feminino que eu estou super, super contente. Estou como coordenador. Eu não me vejo, é óbvio, se tiver uma oportunidade para ir qualquer clube, masculino ou feminino, eu não me vejo a relação do gênero. Então, participar dentro do futebol, para mim, estando na seleção feminina, é como se estivesse também na seleção masculina. E eu quero que um dia a gente tenha uma estrelinha ainda, porque o futebol feminino não tem estrela nenhuma no Brasão. E vamos torcer para que isso aconteça agora em junho. Obrigado, doutor. Obrigado, Arthur. Obrigado por você ter vindo aí. Obrigado.